Olá, meus amigos, tudo bem? Quem fala é o professor Anderson Fumax. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de contabilidade pública. Nós realizaremos uma gravação de matriz bem bacana para vocês. Contabilidade pública é uma disciplina que cai em diversos concursos, né? Então, preparamos um material muito legal para vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou perito contábil no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sou contador de formação, tenho especialização em normas internacionais de contabilidade, valuation, né, avaliação de empresas. Publiquei algumas obras na área de finanças, na área de contabilidade, na área de perícia, né? Tenho mestrado em contabilidade, sou professor, né, de concursos públicos, né, há mais de 10 anos, né? Também leciono para cursos de MBA, cursos de extensão, né, e faço consultorias na área de contabilidade, finança, né, e perícia. Então, né, com base nisso tudo, a gente vai iniciar as nossas gravações aqui pelo LAC Concursos. Tá? A gente vai ser bem objetivo, né? Assim, eu costumo ser bem objetivo nas minhas gravações. O material está sempre muito sucinto, né? Mas obviamente sem faltar nada, né? Eu não sou daqueles professores que encharcam, né, o slide somente de texto. A gente acaba abordando aspectos bem práticos aqui no dia a dia, para que a aula possa ser muito produtiva para vocês, legal? Então, nesse primeiro capítulo aqui, né, nesse primeiro bloco, a gente vai falar dos conceitos gerais da contabilidade pública, né, campo de aplicação da contabilidade pública, o objeto de estudo da contabilidade pública, né? Enfim, vamos falar um pouco sobre patrimônio também, sobre o aspecto, né, da contabilidade pública, tá? Então, é um bloco muito importante, né? Ele vai ser o ponto de partida para os nossos demais blocos, né, que a gente vai entrar com alguns assuntos específicos, legal? Então, vem comigo na tela. Então, vamos lá. Contabilidade pública, né, é um segmento da contabilidade, né, que passa a aplicar, né, no seu processo de gerar informações os princípios contábeis, né? Existem os princípios contábeis que são imutáveis, né? Embora a resolução que tratava os princípios contábeis tenha sido revogada, os princípios eles não acabaram, né? Estão dentro de uma estrutura conceitual que a gente vai falar posteriormente, né? Então, aplica no processo de gerar informações os princípios contábeis e as normas contábeis, né, direcionadas ao controle patrimonial das entidades do setor público, né, que na verdade o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, né? E no caso da contabilidade pública, né, obviamente o meu foco, né, é justamente o patrimônio das entidades públicas. Legal? Beleza? Seguindo o fluxo aqui, né, quem está obrigado, né, a aplicar, né, a contabilidade pública, né, quais são as entidades, os órgãos que estão obrigados a aplicar a contabilidade pública, né? Ou seja, basicamente, né, os governos nacionais, né, estaduais, distrital, municipais, seus respectivos poderes, né, incluindo tribunais de contas, defensorias públicas e ministérios públicos, né? Então, ou seja, não só o poder executivo, né, mas também o poder legislativo e o judiciário, incluindo o Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ministério Público, quando, né, obviamente, houver, né, porque na verdade Tribunal de Contas nem todos os municípios têm, mas os estados costumam ter, né? Além dos órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações que sejam instituídos, obviamente, pelo poder público, fundos, né, públicos, de consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres das administrações direta e indireta, né, incluindo as empresas estatais dependentes, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse ponto aqui, né? Ou seja, empresa estatal dependente, aquela que depende de recursos, né, do governo para se manter, né? Então, quando a gente for falar de LRF também mais à frente, né, a gente vai trazer novamente esse assunto à tona. Beleza? E o que são empresas estatais dependentes, né? Recebem do órgão que está controlando, né, recursos financeiros para pagar suas despesas, né, de custeio de uma maneira geral, até mesmo as suas despesas de capital. Então, ou seja, uma empresa dependente é aquela que depende de seu controlador. Eu tenho uma entidade que controla essa entidade dependente,
né, para justamente realizar suas despesas com pessoal, despesa de custeio, despesa de capital. Beleza? Tá? Avançando aqui. Bom, se a entidade, né, não estiver contemplado no rol, né, dessa lista que nós passamos aqui, eu não tenho a obrigação. Né? Então, ou seja, as demais entidades não compreendidas no conceito de entidade do setor público, incluídas as empresas estatais independentes, poderão aplicar a estrutura conceitual e as demais normas brasileiras de contabilidade aplicar ao setor público de maneira facultativa. Ou seja, se eu não sou obrigado, né, se eu for, né, aplicar, vai ser por uma decisão minha ou por determinação de algum órgão regulador, fiscalizador. Então, ou seja, se eu sou fiscalizado por uma entidade e ela determina, né, ou regulado por uma entidade que ela me determina que eu tenho que aplicar a contabilidade pública, assim eu farei, mas não sou obrigado. Beleza? Bom, então, por exemplo, ó, uma empresa dependente, né, pública, a Embrapa, por exemplo, né, ela está obrigada a aplicar a contabilidade pública. É, né, uma empresa de economia mista dependente, né, INP, Indústrias Nucleares do Brasil. Agora vamos para empresas independentes, não tem obrigação de aplicar a contabilidade pública. Empresa pública, Caixa Econômica é uma empresa pública independente. E empresa de economia mista, Petrobras, né, embora o governo federal seja o maior acionista, ela não está obrigada a aplicar a contabilidade pública, porque, na verdade, ela não depende do governo, né, para pagar as suas despesas de custeio. Beleza? Show de bola? Então, esqueminha bom aqui, ó. Quando a gente for falar de orçamento, a gente vai voltar a falar sobre isso. Então, quem está obrigado, né, a praticar a contabilidade pública, né, órgãos ou entidades que estão incluídos no orçamento fiscal e no orçamento de seguridade social. Tá? Ou seja, os governos nacionais, estaduais, distrital, municipal, com os seus respectivos poderes, né? Tribunal de Contas, Defensoria e Ministério Público, né? As demais entidades da administração direta e indireta, que, obviamente, né, tenham algum grau de dependência do órgão controlador, mas fazendo um vínculo com o orçamento, né? Ou seja, aquelas unidades, né, aquelas entidades que estão vinculadas ao orçamento fiscal ou da Seguridade Social. Beleza? Maravilha? Tá? E facultativo, né? São aquelas que não estão naquela lista que nós comentamos anteriormente, né? Ou que sejam determinadas por, né, órgãos reguladores ou fiscalizadores, né? Normalmente são entidades que estão incluídas no orçamento de investimentos, né? Quando a gente falar de lei orçamentária anual, vai falar um pouco sobre esses três tipos de orçamento. Maravilha? Tá? Agora, alguns casos especiais, né? Por exemplo, o CRC, né? Que é um Conselho Regional de Contabilidade, inclusive que eu tenho CRC, né? Para eu atuar como contador, eu preciso ter um CRC ativo, né? Então, o CRC, aliás, os CRCs são autarquias, são autarquias especiais, né? Então, para o CFC, né? O entendimento é que eu preciso aplicar obrigatoriamente a contabilidade pública, né? Mas a Secretaria de Tesouro Nacional ela entende que é facultativo, né? Em compensação, em compensação, eu tenho lá o sistema S, né? As entidades que pertencem ao sistema S, né? Por exemplo, o Senac, né? Senai e tudo mais. O entendimento do CFC, né? É que o CFC, na verdade, né, entende que o sistema S é facultativo, não há necessidade de aplicar a contabilidade pública, já o Olá, meus TCU tem. amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licenças, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site Lac Concursos, para você conhecer a nossa metodologia, conhecer os nossos mestres, para você se inteirar mais sobre o nosso produto. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, já fui aprovado apenas em 2022 em 9 concursos públicos e estou aqui para te ajudar. Inclusive, um desses concursos que eu fui aprovado foi exatamente esse concurso de fiscal de tributos do município de Poconé, que ocorreu, salvo engano, em maio de 2022. Eu fui aprovado em segundo lugar, não tomei posse, não preencheu quantidade de vagas aí, teve bastante inscrito no concurso e agora realizar outro concurso. Mas galera, é o seguinte,
Você quer passar no concurso? Mas passar de verdade, sem auto-engano, venha, faça o nosso curso, se matricule, cumpra as nossas orientações pedagógicas, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser aprovado. Aliás, eu não posso falar isso, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, vai ser um divisor de águas, tudo bem? Então vem comigo, vem estudar comigo, professor Lac. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.